segmento aos nossos trabalhos. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, né? Que espero que vocês estejam se cuidando, para que a gente possa estar continuando aí a viver, né? Viver e buscar mais qualidade na nossa vida. Gente, para hoje, a gente preparou aqui uma espécie de revisão, né? Na verdade, é um material que a gente tem do Estado, né? Da Secretaria de Educação. E aí tá na forma de atividade. E aí a minha proposta é hoje a gente resolver essa atividade aqui juntos, né? Então eu vou apresentando, informando algumas coisas e a gente vai registrando nessa atividade as respostas. E aí eu deixo disponível, né, como sempre, lá para vocês. E aí vocês podem pegar para estudar depois, né, para o futuro aí. Então, nós não vamos entrar no segundo bimestre ainda. Nós vamos fazer uma revisão do primeiro bimestre e depois, na semana que vem, a gente, então, começa o segundo bimestre, no qual a gente vai estudar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? No contexto histórico aí do início do século XX, certo? Então, aí, o que foi o nosso primeiro bimestre? Qual foi o ponto central de estudo do nosso primeiro bimestre de história aqui desse ano? Quem lembra, quem quer falar? Qual foi o nosso principal objetivo, principal objeto de estudo? República. Então, foi esse processo, né, de proclamação da República. E a gente sabe que ele não começa do nada, né? Ele tem toda uma trajetória que tem um início, tem uma série de questões aí que são envolvidas, até de fato acontecer a proclamação da República, e depois ainda tem as consequências e os desdobramentos dessa proclamação da República, dessa alteração aí da forma de governo, que tem tudo a ver com a forma de sociedade, que tem tudo a ver com economia, tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com religião e uma série de elementos aí, certo? Então, agradecendo a todos aí que já estão com a câmera ligada e convidando os demais que ainda não ligaram, se puderem e quiserem, que ligue a câmera para a gente, então, poder trocar umas ideias aí, mais, assim, de boa, mais legal. Lembra que eu mesmo transmitindo, eu vou vendo vocês aqui, né? Eu vou vendo aí as expressões dos senhores. Do Guilherme eu só estou vendo do nariz para cima, né? Eu não estou vendo muita coisa agora eu estou vendo tudinho, né? O Gabriel está um pouquinho longe, está focado mais na parede dele aí, mas dá para a gente ter aí a noção. A Maria Luísa também está, só estou vendo do nariz para cima. Mas tudo bem. Gente, então a atividade é essa. Obrigado, João Pedro, por ter ligado, né? E estar participando aí com a gente. O Enzo também, né? A Marieva, essa turminha boa aí, o Gabriel, que já falei. Gente, vamos então olhar umas imagens aqui. E nossa primeira coisa é ver o que de fato... Deixa eu só mudar o aplicativo. O que de fato, assim, a gente vê essas imagens, e são imagens históricas, são fatos históricos que ocorreram aqui no Brasil e que tem uma marca importante para a gente. E a gente, então, vai verificar aqui o que você lembra, né? Desses fatos. Essa imagem te faz pensar em qual fato histórico? Deixa eu só abrir aqui. DLLPP. Oi? Então, menininhos e menininhas, essa primeira imagem aqui que você está vendo, essa aqui, eu vou colocar aqui, número 1 essa, número 2 essa, número 3 e número 4. Pessoal, estão me ouvindo? Parece que deu uma congelada aqui. Deu uma travada, mas boa, eu tô ouvindo. Aqui deu uma travadinha boa. Então, aqui, ó, essa aqui é a imagem 1, essa aqui é a imagem 2, essa a 3, essa a 4 e essa a imagem 5. E aí? Dessa imagem 1 aqui, vamos dar um título para ela. Luta por Professor, tem alguém igualdade com o de microfone voto. ligado, tá dando negócio aí. Eu tô percebendo isso. Acho que é a Lana Carolina. Eu podia desligar aí, por favor, o áudio.
Hoje parece estar um pouco carregado aqui, eu não estou conseguindo nem com rapidez olhar essas coisas. Então, acho que agora liberou aqui meu negocinho. Pronto. O que você falou aí, Maria Luísa? Luta o quê? Luta por igualdade de voto. Luta por igualdade de voto. É, legal. E aonde você viu isso aqui? O que dessa imagem aqui te faz Eles pensar em igualdade de voto? Uma pessoa está com uma bandeira, né? E ela pode estar manifestando. E tem a ver com o Manifesto Republicano, que eles queriam igualdade de voto. Todo mundo queria votar, todo mundo queria uma opinião, queria poder fazer parte da política, falando assim. Que bandeira é essa? Quem de vocês que gosta de estudar bandeiras do Brasil, que bandeira é essa? Consegue ver aqui? Agora não. Eu já vi essa bandeira. Com certeza já. Eu ia falar Ceará, mas não. De lá, é daquela região lá, daquele lado lá mesmo. Essa aqui é a bandeira do... Você conhece as siglas do Estado do Brasil? É essa. Ordem em progresso. É essa frase aí? Pernambuco. A ordem em progresso é do Brasil, né? A bandeira do Brasil. É de Pernambuco? Essa aqui é a bandeira do Pernambuco. Certo? Então aqui, veja bem, temos aqui soldados, né? Nós temos aqui pessoas comuns, temos aqui outro tipo de soldados, uma elite, e nós temos aqui uma população, olha, é uma caricatura de pessoas negras, né, que estão fazendo parte aqui dessa movimentação. Essa aqui é a Revolução Pernambucana. Vamos colocar um nome para ela aqui. É Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi até a gente estudou no ano passado, no 8º ano. Não sei se vocês se lembram disso, né? Mas a Revolução Pernambucana, por sua vez, ela buscou uma série de reivindicações que diziam respeito à questão de pagamento de impostos que a capitania de Pernambuco tinha que pagar e não estava nem um pouco satisfeita com essa situação, entendeu? E aí fizeram fizeram a revolta, e essa revolta teve principalmente esse motivo, porque era uma das capitanias mais ricas do Brasil, certo? E essa revolução ela teve o seu estouro lá em 1817, né? Então a sede foi justamente ali em Pernambuco, né? O evento que fez com que eles ficassem muito revoltados é justamente a vinda da família real aqui para o Brasil, que chegaram aqui em 1808, e aí trouxe, junto com a família real para o Brasil, trouxe uma série de despesas, né? Estabeleceu lá no Rio de Janeiro a sede do Império, e aí precisava de mais dinheiro para sustentar toda aquela situação, uma vez que não veio só a família real, veio um monte de gente, né? Dizem que cerca de 15 mil pessoas vieram de Portugal nas caravelas para morar aqui no Brasil, e todas elas pessoas, vamos assim dizer, pessoas à toa, pessoas que eram nobres, então não tinham que trabalhar. E quem é que sustentava essas pessoas? Os pagadores de impostos, né? E aí o governo tinha que buscar cobrar mais impostos para garantir o sustento dessa turma toda. E não era um sustento qualquer, né? Era um sustento de qualidade, com todo o luxo que a nobreza merece. E aí a Pernambuco Naquela época estava... eles viviam na base do luxo, né? Na base da riqueza, né? E, como se diz, eram as pessoas mais nobres que pagavam, né? Porque pagavam imposto e aí o imposto, Isso. o dinheiro do imposto ia para eles, né? Pois é, mas Enzo, quem é que pagava o imposto? Eram os nobres ou eram os pobres? Os pobres, os mais humildes, assim. Justamente, é quem trabalhava, né? É quem gerava riqueza, justamente, é isso o ponto. E aí, nós estamos aqui num contexto, tá, Maria Luísa?
Nós estamos num contexto em que nós temos uma monarquia no Brasil, mas o povo já estava pé da vida com isso. O povo já estava nervoso com esse negócio de monarquia e com essas situações foram somando questões para chegar no Manifesto Republicano lá por volta dos anos 1870, certo? Então nós estamos voltando um tempo aqui tão anterior, 1817, foi um tempo em que teve uma revolta severa no Brasil contra a monarquia, uma vez que estavam cobrando mais impostos em Pernambuco para sustentar essa monarquia que o Enzo acabou de falar aí, que vivia no luxo, não trabalhava, não produzia nada e ficava cobrando impostos das pessoas que trabalhavam para sustentar o luxo dessa turma aí, entendeu? Então aí foi a revolução, essa imagem que nós estamos vendo aqui, né, diz respeito à Revolução Pernambucana, lá do ano, vamos acrescentar aqui a data, né, para a gente não esquecer, 1817, Revolução Pernambucana. Aí eu vou pôr na prova, vamos ver se vocês sabem responder. Aonde foi a Revolução Pernambucana? Você vai lembrar dessa informação? Uai, você está me assustando aí. Eu achei que vocês iam falar Pernambuco. Tudo. Ah, tá, no Pernambuco, justamente. Pernambuco, o próprio nome já diz, Revolução Pernambucana. Claro, é no Pernambuco, né? E aí, qual que era o problema que eles estavam Professor, ali? Eu tava com medo de falar Pernambuco e o senhor falar que era outra coisa. Não, mas eu já falei brincando mesmo, né? Mas é Pernambuco mesmo. E qual que era o problema? Nós acabamos de falar aqui, né? Só quero ver se nós estamos fixando aí. Que eles estavam bravos com o que lá para fazer uma revolução? O aumento nos impostos? Aumento dos impostos. Por que aumentou o imposto deles? Por que cobraram mais caro os impostos lá de Pernambuco? Para bancar os nobres. Porque veio o povo da monarquia. O povo da monarquia foi tudo para lá e aí foi aonde deu no que deu. Porque aí eles ficaram revoltados, né? Por causa dessa monarquia e por causa do alto preço dos impostos também. Justamente. Então, na verdade, a monarquia, Enzo, veio para o Brasil, não veio para Pernambuco, tá? Veio para, na verdade, Rio de Janeiro. Só que, aí, continuando a resposta, por que cobrou mais de Pernambuco? Porque Pernambuco era uma das capitanias mais ricas do Brasil naquele momento lá. Entendeu? Então, era de onde dava para tirar mesmo dinheiro, uma vez que a exploração ali da cana-de-açúcar... na verdade, o Brasil inteiro já estava revoltado com isso já, né? Só que eles extraíram mais de Pernambuco devido à grande riqueza de Pernambuco. A condição econômica daquele momento lá que estavam vivendo nesse contexto, não é? Alguma coisa mais aí, por exemplo, já estava tendo uma crise econômica no Nordeste, no modo geral, né? Por quê? Porque o açúcar, que era o produto muito importante naquele momento lá, já não era mais uma coisa que só produzia aqui. Entendeu? Porque aqui o açúcar era muito importante, porque produzia basicamente só aqui, o açúcar da cana-de-açúcar, né? E vendia aí para fora. Só que em outros locais, principalmente aqui na América Central, nas Antilhas, começaram a produzir açúcar e começaram a produzir um açúcar de beterraba, né? Não sei se vocês sabiam, mas dá para tirar açúcar de beterraba. Então, foram achando outras formas de produzir açúcar. Então, o produto, que era um produto estritamente brasileiro e que gerava riqueza para o Brasil, não era mais esse produto. Então, foi gerando uma severa crise ali no Nordeste, né? O pessoal que veio e roubou, né? Vamos falar assim, roubou a nossa cana-de-açúcar daqui para começar a produzir açúcar em outro lugar, foram qual país? O que vocês acham? Vou falar. Opção 1, França. Opção 2, Inglaterra. Opção 3, Holanda. Opção 4, Espanha. Opção 5, Portugal. Qual opção? Qual foi o país? Espanha ou Portugal? Pois é. Não, Espanha e Portugal já tinham roubado bem antes, né? Vamos dizer, já tinha tido a invasão bem antes. Agora é um desses novatos aí. Aí pode ser Inglaterra, Holanda ou França, tá? Holanda? França?
Justamente Holanda. Em- A Holanda, inclusive, se estabeleceu uma sede do governo lá no Maranhão. Eles entraram, invadiram, não, nós vamos tomar conta do Brasil aqui agora, tal. E aí o exército português foi contra os holandeses, expulsou os holandeses aqui da Holanda. Inclusive tem um sujeito chamado Maurício de Nassau, era um governador da Holanda que estava aqui no Brasil, dominando o Brasil, dizendo que o Brasil ele ia ser da Holanda a partir daquele momento ali. Eles foram expulsos daqui, mas com essa expulsão levaram também as mudas de cana-de-açúcar e a técnica dos engenhos de açúcar e começou a produzir noutros locais aí no mundo, entendeu? Também tivemos uma invasão bem no início dos franceses ali no Rio de Janeiro, né? Então, até eu acho que no ano passado, não, no sétimo ano eu falava, né? Pensa se os franceses tivessem Professor, dado... mas como naquela época cana-de-açúcar só tinha no Brasil, né? Aí a Holanda veio cá e roubou, né? A cana-de-açúcar daqui, né? Aí não tiveram outros países que roubaram a cana-de-açúcar da Holanda também, não? Não, aí foi popularizando, né, Enzo? Então, assim, a primeira produção que eles fizeram... Tá. E eles aprenderam a cultivar, né? Cultivar a cana-de-açúcar. Justamente, aprender a cultivar e aprender a técnica de fazer o açúcar do engenho, né? Lá, moe a cana, tira a garapa. Na verdade, o açúcar era o açúcar mascavo, né? Não é esse açúcar branquinho que a gente tá usando aí, não. É aquele açúcar de rapadura mesmo, que era o que se fazia naquele momento lá. Mas aí a técnica, né, foi aprimorando e logo depois veio a Revolução Industrial e outras coisas mais para essa questão acontecer. Então, gente, olha o que acontece. Lá naquela época, nos anos 1817, então já tínhamos umas ideias republicanas aqui no Brasil e na América, né, para que, então, esses gastos da coroa portuguesa, que o povo não era nem um pouco satisfeito em pagar, fossem acabados, né? Mas, no entanto, foi aplacando a questão, 1822 houve a independência do Brasil e foi então assim meio que passando mel na boca das pessoas para as pessoas irem esquecendo dessa situação aí de uma revolução. Beleza, então aqui é só alguns antecedentes, só para a gente deixar registrado alguns pontos dessa questão, certo? Agora, veja aqui esse outro, né, o número 2. Esse número 2 diz respeito a quê? Professor, eu olhei essa imagem e aí eu fiquei pensando muito, porque eu olhei e na mente veio assim, Tiradentes. Só que eu não tenho certeza se é, por causa do jeito que ele tá assim, o pescoço dele. Professor, Eu também. Eu imaginei. essa é a Eu pensei em bandeira de Tiradentes. Minas Gerais, que eu sei. Essa bandeira, você tá falando isso? É de Minas. É de Já conheço. Minas, porque é liberdade tardia, alguma coisa do tipo, eu já ouvi falar sobre esse trem. Eu já estudei muito sobre esse trem, eu não aguento mais ver esse trem na minha frente. Eu tenho certeza que é mineira. Eu vi um trem ontem do cara falando de Minas Gerais, aí... Aqui, vocês estão certos, aqui é o Tiradentes, mas aqui tá meio assim, por quê? Porque aqui tá a cabeça separada do corpo, tá? Eles, além de ter enforcado o Tiradentes, esquartejaram ele, arrancaram a cabeça, cortou os braços, cortou as pernas. O professor, o senhor falou mesmo que eles cortaram e espalharam as partes do corpo dele pela cidade, né? Justamente. Então, isso aqui tem a ver com a chamada Inconfidência Mineira. Justamente. A Inconfidência Mineira foi 1789, né? Acho que é isso mesmo. 1700 e... eu tenho que confirmar a data aqui, mas é por aí. Então vamos falando. O que era o problema lá das Minas Gerais? Eu Maria acho Luísa, que já que você estudou... ele estava cobrando... eles cobraram uns impostos tarde demais. Um trem assim. Por isso que trem de tardia, professor. Eu acho que é isso. Não, mas o começo da sua fala tá certa, mas o final que não tá muito no local certo, tá? Mas a questão dos impostos. Minas Gerais era uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, produzia bastante ouro aqui no Brasil, e a coroa portuguesa ela ficava com grande parte desse ouro por meio de impostos, né? E
o povo mineiro, que já tinha pessoas que tinham estudado fora, como, por exemplo, o próprio Tiradentes, né, que era dentista, ele já tinha estudado fora e muita gente estava estudando, já estava indo para a Europa estudar e já estava cheio de ideias iluministas na cabeça. Essas ideias iluministas na cabeça fizeram com que o povo pensasse em defender muito mais a liberdade de expressão, liberdade de economia, liberdade de tudo. E essas liberdades são totalmente contrárias àquilo que se estabelece na monarquia, entendeu? Então, ou seja, a monarquia não quer liberdade do povo, a monarquia quer obediência do povo. O povo obediente vai fazer aquilo que o rei quer e garantir as coisas da forma que tem que ser. E nós estávamos aqui num contexto já de ideias iluministas que fizeram com que, já que esse governo não vai nos liberar, não vai deixar a gente produzir e não vai deixar a gente ficar enriquecer, etc., então vamos acabar com esse governo, vamos trocar esse governo, entendeu? E foi chamada de inconfidência. Por que inconfidência? O significado da palavra inconfidência é traição, porque o Tiradentes, ele era um cara da carreira militar. Era muito baixo, né, o postinho dele ali, mas ele era um militar. Então ele era um sujeito de confiança do rei. E aí ele foi um dos líderes da revolução contra o rei. Então não foi entendido como uma traição, uma inconfidência. Ou seja, o confidente é o que você pode confiar. O inconfidente é aquele que você não pode confiar. Né? Então foi por isso que pegou esse nome, essa ideia. Ele foi tão brutalmente castigado justamente para dar para as pessoas exemplo, né? Para que ninguém mais quisesse fazer algum tipo de revolução dessas, porque aconteceria o que aconteceu com Tiradentes. Lembra que essa história não é mal contada, né? Por que é mal contada? Fizeram tudo isso com Tiradentes para acabar com a raça dele, acabar com a história dele. No entanto, quando foi começar o processo de independência do Brasil, e depois, quando veio o processo do Manifesto Republicano, o que eles fizeram com o Tiradentes? Buscaram a figura do Tiradentes e trouxe-na como um herói, como aquele que buscou a liberdade do povo brasileiro, aquele que defendeu o povo brasileiro, aquele que era realmente um brasileiro. Entendeu? Então, ou seja, a história, nesse sentido, ela é cíclica, né? Ela vai e volta. Colocou agora o Tiradentes como o pior criminoso da história do Brasil. E depois, no outro momento, traz o Tiradentes como um herói. Né? E aí você tem lá o Museu da Independência, Museu Os Inconfidentes, tem Rodovia Inconfidente, Cidade Tiradentes, né? Então tem uma série de locais aí que acaba valorizando a figura desse dentista, né? Do José Joaquim da Silva Xavier, ou o Tiradentes. Tá. Essa número 3 aqui, vamos ver se vocês sabem aí, vamos ver se vocês chutam, porque eu acho que essa aqui é mais no chutômetro mesmo, para saber do que se fala. O que vocês acham que é? Professor, eu não faço ideia. Eu também, eu tô tentando imaginar. Tem a ver com independência. Eu já vi essa pintura em algum lugar, mas eu não lembro. Porque eu penso no negócio das margens de Ipiranga, mas eu acho que não é. Por que você acha que não é? O que tem nela aí que não é da margem do Ipiranga? Ou Por que você está fugindo dessa ideia? É porque eu tô na dúvida, por causa que eu já vi. Porque eu acho que eu já vi ela em algum lugar. Só que eu não tenho certeza se eu vi ela das margens de Ipiranga do negócio. Da Independência. Deixa eu só um minuto para me pegar um arquivo aqui. Professor, eu tô achando que é da Independência mesmo. Porque aqui é uma arte, né? E aí ela tá um pouco desfocada, né? Aí por isso que pode causar dúvida aí em vocês. Porque na história, né, conta que... Nossa, pior que agora eu esqueci o nome dele.
fala que ele levantou Dom a espada para... Pedro? Eu tinha esquecido o nome dele. Que ele levantou a espada pro alto e gritou independência ou morte. Certo, mas aqui vocês têm que olhar umas coisas mais aqui. Como essa bandeira, da onde é essa bandeira? Olha essas roupas, porque quando Dom Pedro I fez isso, que você está dizendo aí, ele estava vestido de roupa militar, né, como o chefe dos militares que o rei é. Agora, olha essas roupas aqui. Da onde você vê esse tipo de roupa? Tá parecido roupa de quem? Eu não... Das roupas... só se... Oi? Porque a bandeira é a bandeira de Portugal. A bandeira é a bandeira de Portugal. Bom, eu acho, né, na minha opinião. Só que em questão de roupa, assim, eu não... Então, aqui, na verdade, meninos e meninas, é uma guerra chamada Guerra dos Farrapos. Ou Farroupilhas. Quem sabe dessa palavra? Guerra dos Farrapos, já viram alguma vez falar dela? Não, nunca. Eu já vi. Ou Farroupilha também é uma outra forma de dizer dessa guerra. Era uma guerra que foi estabelecida. Na verdade, essa bandeira é lá do Rio Grande do Sul, tá, ô Gabriel? Então, essa guerra é uma guerra estabelecida lá por volta do ano 1836. Já vamos colocar aqui o nome dela. Guerra dos Farrapos. 1836. O que eles queriam? Separação do Rio Grande do Sul do Brasil. Entendeu? Tá vendo? Então, essas roupas aí que eu quis chamar a atenção são aquelas mantas que os gaúchos usam, sabe? Sabe aquelas, eu não sei o nome que se dá, mas eles usam com as mantas coloridas, assim, mais tom vermelho, etc. Era uma guerra que queria se separar, né? Separar, fazer uma nova, uma sociedade lá, que seria os Pampas, ali na região do sul do Brasil. O que era o problema deles lá, principalmente, gente? O principal produto vendido, né, produzido ali no sul, era o charque, ou a carne seca. E era um produto muito, muito importante, muito interessante ali. Aí o que aconteceu? Eles compravam a carne bovina, né? Professor Caio, Sim. olhando assim de longe, essa imagem me deu outra vista, tava parecendo ditadura militar isso aí pra mim. Quando eu olhei assim, tava muito parecido com ditadura, sabe? Com a ditadura militar. Ah, Me tá. confundi um pouco essa imagem aí. Uhum. É que ela é bem mais antiga, né? Que a ditadura, assim, tipo uns mais de 100 anos antes, né? É só questão de contexto. O João Pedro, quer falar alguma coisa? Eu acho que eu lembro o nome dessa manta que ele tá usando. É poncho ou poncho. É isso aí mesmo. Uhum. É justamente. Então, a questão lá do produto, né? Como lá no Pernambuco a questão era o açúcar, lá no Rio Grande do Sul a questão era a carne de sol, né? Então o que acontecia? Esse charque tinha uma turma que era os charqueadores. Eles pegavam a carne e preparavam a carne, salgava, punha para secar, comprava essa carne dos criadores de gado lá do Rio Grande do Sul, né? E aí que é o problema? Os impostos, né? Eles vendiam a carne para o charque, e aí o governo percebia o negócio e vinha aumentando as taxas de impostos, né? E aí a monarquia, por ser monarquia, achava que podia fazer isso. Aquelas ideias iluministas colocaram na cabeça desse povo que, olha, o governo não tem esse direito, e você que está gerando riqueza para o país e está gerando emprego, você tem que garantir a sua independência e autonomia. Aí colocou questões nas ideias desse pessoal para ir contra o governo e fazer guerra contra o governo. Só que a Revolução Pernambucana, quem ganhou? Foram os pernambucanos ou foi o governo de Portugal?
Não que sei, vocês os acham? pernambucanos? Foi o governo de Portugal. Na Inconfidência Mineira, quem ganhou? Foram os mineiros ou foi o governo de Portugal? Mineiros? Foi o governo de Portugal. Lá na Guerra dos Farrapos, no Farroupilhas, quem ganhou? Foi o Sul Rio-Grandenses ou foi o governo de Portugal? Portugal. Não, foi o Sul Rio-Grandense. Não, tô brincando. Foi o governo de Portugal, Maria Luísa. Então, ou seja, todos esses movimentos, né, separatistas que ocorreram aí, esses 100 anos antes da República de fato acontecer, todos o governo de Portugal ganhou. Foi ganhando o processo todo. Vamos falar mais uma situação que o governo de Portugal ganhou. Essa imagem aqui, ela diz respeito a uma coisa chamada Confederação do Equador, certo? Então aqui nós temos a Confederação do Equador. Essa tem a ver lá nos anos 1822, 1824, né? Ela tem a ver com a questão da época da Constituinte, a primeira Constituição, 1824. Então vamos à questão de motivos, né? Então, aconteceu principalmente porque desculpa, eu tô... Bom, essa foi uma revolução que foi tipo que uma continuidade da Revolução Pernambucana, certo? E aí temos algumas pessoas, como por exemplo o Manuel de Carvalho Paes, de Andrade. Ele deixou ali um substituto para o cargo, porque ele era um governador, né? Ele era um governador de confiança de Dom Pedro I, e ali no contexto da Revolução Pernambucana. No Pernambuco passa a linha do Equador, né? Então, por isso que tem esse nome de Confederação do Equador, que foi, então, justamente a tentativa por meio de lideranças populares ali no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, para criar ali um novo grupo, um novo país diferente do Brasil. E um dos líderes foi chamado Frei Caneca, um frei franciscano, né? Caneca. E aí ele foi um líder dessa confederação do Equador, entendeu? Várias pessoas se uniram e então, no caso, a exemplo da Revolução Pernambucana, entenderam que podia fazer uma revolta contra o governo de Portugal, certo? E aí a gente vai dizer, né? Quem ganhou? Claro, foi o governo de Portugal. Isso é fato. E esse sujeito aqui é justamente o que eu estou falando, é o Frei Caneca, tá? E aí, a exemplo aqui do Tiradentes, ele foi fuzilado, né? Ele foi fuzilado para que ninguém, pelo exemplo dele, ninguém mais seguisse essas questões. Essa número 5 aqui diz respeito a... Nossa, Conjuração Baiana. Opa, de primeira, né? É justamente essa. Então, a Conjuração Baiana aconteceu aonde? Na Bahia. Na Bahia. Então, também ela foi muito parecida e muito próxima à Conjuração Mineira, né? Por quê? Justamente pela mesma ideia de independência do Brasil, né? Para que a Bahia, no caso, se tornasse independente do Brasil. A diferença aqui da Bahia, ou de tudo que os baianos queriam lá na Conjuração Baiana, diferente da Conferência Mineira, quem chuta qual que é o elemento? A mesma coisa eles queriam, tá? Só uma coisa que os baianos queriam, que os mineiros não queriam. O que você acha que é? Sem pressa, tá? Pode responder à vontade. Direito? Não sei. Direito.
O diferencial, meninos e meninas, era que os baianos da Conjuração Baiana queria a abolição da escravatura. Coisa que os mineiros não se interessavam tanto com a abolição da escravatura. Por que que não se interessavam tanto? Porque era conveniente para eles, né, ter os negros ali para continuar trabalhando enquanto escravos. Mesmo que a questão da abolição da escravatura é uma ideia liberal do iluminismo também, entendeu? Libertar da escravidão é uma ideia liberal iluminista também, certo? Então, ou seja, o que nós queríamos mostrar com isso? Naquela época, eles eram escravizados antes da abolição da escravatura. Sim. Naquela época, eles também entravam na escravidão. Sim, nós estamos falando aqui de 100 anos antes da abolição da escravatura, né? Só que nós queremos mostrar com essas imagens aqui que 100 anos antes já tinha as ideias, já tinha as brigas, já tinha as revoltas. E todas elas foram duramente freadas e abafadas pelo governo de Portugal por meio do exército. Entendeu? Então, ou seja, aconteceu agora a proclamação da República. Do nada, agora é República. Porque para Portugal convinha, né, ter os escravos do lado dele, né, trabalhando para eles, né? Era muito importante, né? Porque a forma de estrutura de sociedade daquela época era assim. A questão do nobre não trabalhar, então tinha seu escravo. O escravo era uma propriedade dele também, né? Esses pontos todos aí. E aí, eu fiquei pensando, né? Eu quis fazer essa revisão por isso, né? Porque a gente já começou a Revolução da Escravatura, a proclamação da República, tal, 1889, Deodoro da Fonseca, os primeiros presidentes e tal. Mas teve todo um processo histórico. Claro que esse processo histórico nós estudamos lá no 8º ano, né? Nós estudamos esses movimentos separatistas do Brasil, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Nós vimos esses pontos lá, mas aqui seria como uma revisão, né? A história é antiga, pelo menos uns 100 anos antes da abolição da escravatura, o povo já queria a abolição da escravatura. 100 anos antes de acontecer a proclamação da República, o povo já queria que o Brasil fosse república, entendeu? Então são pontos assim, foi muitas guerras. Enquanto o governo pôde segurar, ele segurou. Aí o dia que ele já estava totalmente fragilizado, depois da Guerra do Paraguai, depois do surgimento das elites, depois da insatisfação dos militares, aí o governo deu conta mais de segurar as pontas, e aí o Brasil se tornou república. Sim, pois não. Só os negros que buscavam esses direitos, ou seja, só os negros que participaram dessa conjuração, ou as outras pessoas também? Tinha brancos também, mas, no entanto, a maioria dos brancos eram os donos de fazenda e eles iam ficar totalmente prejudicados se tivesse a abolição da escravatura, certo? Então, lá na Bahia, foi uma conjuração feita pelas classes trabalhadoras mesmo, pelos mais pobres. Os pequenos comerciantes, os feirantes, sabe? Essa turminha assim. Os peões de fazenda. Na Revolução Pernambucana, quem fez? Aí já foi a elite. Foi os que, de fato, pagavam impostos e tudo mais. Na Mineira, quem que fez? Foram também os que eram donos das minas de ouro. Então, elite. Certo? Na Confederação do Equador, também foi elite. A Conjuração Baiana foi a única que foi, então, liderada por ralé. Por pobres, por negros, por trabalhadores, por pequenos comerciantes aí. Ok, Marilson? Deu para entender um pouquinho esse contexto? Sim. A Confederação do Equador aí em cima foi em que ano? Foi 1800, deixa eu só falar a data certinha aqui. Eu não esqueci depois. 1824, 1817 foi a de Pernambuco. E aí a questão da morte do Frei Caneca propriamente dita, ele foi fuzilado. Me escapou a data que eu tenho que olhar. 1824. Podemos colocar 1824 mesmo, foi nesse contexto. (1824). Certo. Então aí nós entendemos um pouquinho essas figurinhas aqui.
Aí agora, vamos olhar um outro ponto na sequência. Então, 1870 é a data. O que essa data aconteceu aqui no Brasil? 1870. Olha só, a monarquia brasileira passou a ser questionada por quem? Diversos setores da sociedade brasileira. Tinha outros acontecimentos, como, por exemplo, ela foi desgastando a forma de governo. A monarquia, viu, Enzo? A monarquia já não estava sendo uma forma de governo que o povo estava gostando mais, já estava fora do contexto, uma vez que as ideias doministas estavam bem presentes por aí. Quem que é a turminha que foi contra o governo? A elite, integrantes da elite, que é a camada média da população, né, mais pobre, passou a defender, a partir de 1870, passou a defender o fim da monarquia e a implantação da república, né? Agora nós temos alguns eventos que colaboraram para esse enfraquecimento da monarquia no Brasil, né? Que eventos são esses aí que tem a ver, olha, questão religiosa, questão militar, a própria política e a questão abolicionista da abolição da escravatura. Agora a ideia seria a gente colocar nesse quadro aqui essas algumas informações que dizem respeito a essa situação, certo? Vocês querem tentar comentar e a gente vai digitando aqui? Você conhece alguma das questões relativas a algum desses quadros? Aí você fala, a gente pode colocar neles aqui. A dos militares insatisfeitos com o salário, né? Então vamos escrever isso. Militares Deixa eu colocar preto, porque um pretinho básico é melhor. Já que está esse militar lá em cima, insatisfação com os salários. E a carreira também. Militares, insatisfação com salários e carreira. Algum ponto? Pode ser outro aqui dentro também, por favor, participem. Acrescenta um ponto aí, ô Gabriel Facholi, em qualquer um desses itens. Oi, professor. Repete, por favor. Acrescenta alguma coisa em qualquer um desses itens aqui. Tá, deixa eu pensar aqui. Porque militar já tem, né? Aqui colocou sobre a questão da insatisfação com salários e as carreiras. Que aí foi uma das questões contra a monarquia, né? Do momento lá. Deixa eu tentar lembrar uma aqui de religiosa. O professor, na religiosa tinha alguma coisa a ver com a intolerância? Ou não? Tinha. É que eu não lembro mesmo. Tinha, mas qual intolerância você está lembrando aí? Bom, intolerância que eu quero dizer... Como que eu posso explicar? Por só ver o que... Assim, por só ver o cristianismo, assim? O que você está pensando? Eu estou pensando o que você está pensando, que tem a ver com a questão da religião do próprio imperador daqui da época. Isso, da intolerância deles. E ele estava seguindo a questão do, por exemplo, da maçonaria, por exemplo, né? Mas o ponto central aqui tem a ver com dinheiro também, tá, gente? Tem a ver com dinheiro. Porque aqui desde muito tempo existia uma coisa chamada padroado. Já ouviu falar nisso? O padre era funcionário do governo. E aí, pelo fato de ser funcionário do governo, recebia salário e tudo mais. Mas, em troca, o padre e a igreja, de modo geral, tinha que, então, obedecer o governo de modo bem sério, né? Bem severo. Então, uma obediência um pouco maior. Professor, e uma defesa um pouco maior. O povo dá terra para os padres construir igreja ou não?
E o povo, você está falando o povo, as pessoas comuns ou o governo? Não, tipo, é o governo que dava terra para a igreja construir, não sei, alguma coisa desse tipo. Professor Caio, fugindo um pouco do assunto agora, na minha escola anterior, eu li na questão dos padres que muitos padres faziam as pessoas que pecavam pagar dinheiro para poder ser perdoada. É como se fosse perdão comprado, sabe? Você comprava seu perdão. Sim, tem essa questão também. Só que essa é mais na questão tem a ver com a reforma religiosa, lá do Lutero, etc. Tá? Agora aqui, eu fiz um resuminho aqui para a gente falar sobre ele, para tentar que vocês entendam, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui o padroado, né? O que é esse padroado? A igreja, os padres eram funcionários do governo. E aí o governo que definia quem seriam os bispos aí do Brasil. Entendeu? Por quê? Porque aí o bispo é o pastor, tem um poder muito grande, e acabava que esse poder desse pastor ali sobre o povo era importante para o governo, para manter o governo. O outro ponto aqui era o beneplácito. O que acontece? O Papa manda alguma coisa. O Papa ele é o patrono, né? O principal superior dos católicos no mundo inteiro. Quando o Papa manda uma coisa lá, todo católico do mundo é lei, né? Para todo católico do mundo. Só que acontecia. Chegava aqui no Brasil, por exemplo, e aí o governador do Brasil, o governo do Brasil ia decidir se a lei do Papa ia entrar aqui ou não ia. É o chamado beneplácito, né? E ocorreu alguma situação de padres, né, ou de bispos contrários ao governo. E o que é que o governo fez? Fez o mesmo que fez com o Frei Caneca, por exemplo, que fuzilou o Frei Caneca. Então foi gerando uma certa revolta entre igreja contra o governo brasileiro. Entendeu? Então a igreja foi se separando da monarquia aos poucos e de forma dura. De modo que então o rei ficou sozinho nesse sentido. E aí pensa o padre falando mal do rei. Você acha que o povo obedece mais o rei ou obedece mais o padre? Pensa na sua mente aí e me responde. Será que o povo dá mais atenção para o prefeito na Soitã ou dá mais prefeito para o pastor da igreja dele lá? Da igreja da pessoa? O pastor, eu acho. Com certeza. Com certeza as pessoas dão muito mais valor no que o pastor fala do que no governante fala. Ou vocês discordam de mim? Então, no caso aí, ficaria sendo o padre, né? No caso, né? O padre ficaria sendo dominante, dominando. Né? Não fica dominante, sabe por quê? Porque o rei manda mesmo, o rei pode mandar prender e tudo mais, né? Mas na questão da ideia, na questão do povo acreditar, o povo acredita mais no padre, entendeu? E à medida, então, que teve um conflito entre o governo e a igreja abandonou o governo. A igreja continuou agindo sozinha, separada, e o governo na dele. Mas aí o que aconteceu? O governo foi cada vez mais se enfraquecendo nesse processo até que acabou o governo, perdeu. Acabou a monarquia no Brasil. Entendeu? Essa foi a questão religiosa. A questão militar seja colocada aqui. A questão também da manifestação, se vocês lembram, né? Os militares também queriam manifestar suas ideias. Sim. Nessa questão abolicionista, as ideias iluministas contribuíram também? Bastante. Para a libertação dos escravos? Uhum. Ideias iluministas de liberdade para todos os homens e as mulheres também, todas as pessoas, né? Liberdade para todas as pessoas. Esse foi um ponto. Foi a Isis que falou? Eu não reconheci a voz. Foi eu, sim. Então, um outro ponto, além das ideias de liberdade,
tem as ideias econômicas, né? O liberalismo econômico prefere pessoas assalariadas para fazerem as compras, porque fazem compras, do que pessoas escravizadas que não consomem no mercado. Não tem sentido, meninos? Então, as ideias abolicionistas, né, tem muito a ver com a questão econômica. Explica esse ponto aí, por que eles preferiam pessoas assalariadas de novo, por favor, eu não compreendo muito bem. Então, dentro do contexto do iluminismo, nós temos as ideias da liberdade, né, das pessoas, de modo geral, e tem a questão da economia. Então, nós temos um comércio que gera de forma independente, gera riqueza. Mas como é que faz comércio? Eu produzo um produto, coloco aí para vender, e esse produto só tem sentido para mim se você comprar o produto de mim. Você compra o produto, você vai me gerar lucro, né? Aí, se eu tenho o escravo trabalhando para mim, eu não vou pagar salário para ele. E aí, se ele não tem salário, como é que o produto vai ser comprado por alguém? Então, é muito melhor que eu, em vez de colocar você como escravo meu, eu coloco você como meu funcionário, e pago o seu salário, e com o salário você vai comprar os produtos e vai fazer a mercadoria girar, né? Vai fazer o capital girar, vai fazer o dinheiro girar e o comércio acontecer. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Muito obrigado. E aí tem umas questões assim meio complicadas, tipo, você trabalha para mim e aqui a gente produz, vamos supor, nós somos costureiros, eu tenho aqui uma alfaiataria e nós vamos fazer ternos. E aí você quer comprar um terno desse que você mesmo fez. Só que não é seu, o terno é meu. Porque eu sou dono da máquina, eu sou dono do material que usou para fazer o terno, e eu sou dono até de você, porque eu paguei o seu salário, então você é meu e você faz o que eu quero na hora que está assim você contratado por mim. E aí você recebe seu salário e você quer comprar um terno. E o seu salário não dá para pagar o terno. Porque além do terno, você tem que pagar a comida da sua família, você tem que pagar o aluguel, né? E aí eu faço uma coisa com você. Você compra o terno e vou descontar no seu salário tantos reais durante um ano inteiro, por exemplo, para você pagar as prestações do terno. Entendeu? E assim você tem aí hoje os cartões de créditos e tantas coisas mais que deixa você fazer uma compra de uma coisa que você não tem dinheiro para pagar, mas te dá o crédito. Mas enquanto você usa esse crédito, você tem que pagar o juro pro dono do dinheiro que te emprestou. Professor, mas aí, sim, então isso aí também era meio confuso, assim, porque que assim, ó, se a pessoa faz o terno e ela é assalariada, ela compra o terno da pessoa que fez, né? E a pessoa que fez tá pra ela trabalhar, então o dinheiro não sai da mão da pessoa, o dinheiro continua na mão da mesma pessoa, não gira. Imagina, né? Porque aí ela está comprando mais matéria-prima, né? Tá se enriquecendo, né? Tem todo esse ponto aí. Gira, vai para o banco, lá no banco ele gera juros, essas coisas todas, acaba girando, sim. Só não gira na mão do pobre, Enzo. A questão é essa. Na mão do rico vai girar e vai e tal. Agora o pobre não, o pobre só fica com a dívida. Trabalha, não vai ter dinheiro sobrando e vai estar sempre devendo. Triste, né? Mas é o capitalismo. É dessa forma que se organiza, né? Ok? E a questão política? O que vocês lembram da questão política, meninos e meninas? Se eu não me engano, tinha uma insatisfação com a manifestação na via eleitoral, alguma coisa assim. E quem é que queria participar da questão eleitoral? Acho que era a elite. Ah, então aí. Participação
da elite no governo. Outro ponto. 1870, o que aconteceu? Participação. 1870, a gente pode colocar como marco o Manifesto Republicano. Também tem a ver aqui as ideias iluministas de governo também, né? De modo que não aceita mais monarquia. A melhor forma de governo aqui para os iluministas é a república, na qual essa participação ocorre de forma direta mesmo. Tá bom? Sobre esse ponto aqui. Como é revisão, posso cobrar na próxima prova que vocês vão saber direitinho. Não é verdade? Todos vocês? Professor, será que a questão da política do café com leite também não entraria nesse ponto aí, não? Sim. Porque aí é aquela questão das oligarquias, né? Da insatisfação das oligarquias. Tem um partido, né? Republicano lá, o Partido Republicano Paulista, por exemplo, foi o primeiro a pensar essas questões. Isso foi lá também em 1870, na questão do Manifesto Republicano. E aí as ideias vão sendo discutidas, né? Esse Partido Republicano, né? O Partido Republicano Paulista possuía aí umas ideias favoráveis à transição da política que passasse da monarquia para a república. E, enfim, todos eles combatiam a monarquia, criticavam a monarquia e colocavam o povo contra a monarquia. Tá bom? Até aqui, essas questões. E sobre a questão abolicionista aqui também, o Brasil era um dos únicos países da América Latina inteira que ainda estava fazendo escravização das pessoas aqui. O resto já tinha acabado, né, com a escravização por lá, e o Brasil ainda mantinha-se nessas ideias. Vamos fazer essa tarefinha aqui. Em 3 de maio de 1888, foi aprovada a Lei Áurea. Com essa lei, os libertos agora estavam livres para buscarem uma vida melhor. A vida dessas pessoas após a abolição continuou não sendo fácil. Isso é importante, viu, gente? Às vezes as pessoas olham uma coisa dessa aqui e pensam, pronto, aí a abolição da escravatura está tudo mil maravilha, né? Mas eles estavam desempregados, sem lugar para morar, sem uma profissão, porque as pessoas que eram donas desses escravos não iam querer pagar salário para elas, não ia querer, então, fazer com que as coisas acontecessem da forma que era antes, né? Ou da forma que sempre foram. Então, esse é um ponto que, enfim, é uma situação drástica, complicada. E agora, então, vamos analisar essas questões postas aqui, VOF, né? Deixa eu só resolver um negócio aqui, atender um negócio aqui. Vai lendo aqui cada um desses itens e vai pensando no VOF. Eu já volto dentro de 2 minutos para a gente, então, preencher aqui esses parênteses, ok? Então, coisa de 2 minutos eu estou voltando. Foi só pra mim ou ele parou de falar? Ele vai resolver uma coisa. Agora ele volta. É por causa que o meu negócio travou. Na hora que ele falou que ia resolver a atividade, aí travou, aí voltou agora. Aí eu pensei que, sei lá, que ele tava fazendo silêncio. Aí eu pensei, acho que eu caí. Pronto, já gabaritaram o negocinho aqui? Mais ou menos.
Então, assinale VOF aqui nessas questões aqui. Então, a vida das pessoas libertas pela Lei Áurea, que foi a última lei de abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Então, foi o último passo a dar. Ela, beleza, tá livre, mas a vida não foi fácil, né? Então, veja bem, letra A aqui. Não houve medidas para integrá-los. Quem? Os negros economicamente na sociedade. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro? Isso é verdadeiro. Não se preocuparam com eles, né? Começaram os negros escravizados, né, agora libertos, né? Começaram a sofrer com a repressão e foram sendo taxados de vadios e de vagabundos. Pessoas à toa que ficam andando de canto em canto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Alguns dos grandes fazendeiros e antigos donos das pessoas escravizadas impediam que os negros libertos fizessem suas mudanças. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro também, eu acho. Verdadeiro. Principalmente as mulheres e os velhos. Mulheres que tinham crianças, como é que elas iam sair aí no mundo sem ter um lugar para ficar? E os velhos, como é que iam sair no mundo sem lugar para ficar e sem força para trabalhar? E as mulheres sem condição de arrumar emprego, uma vez que elas tinham que cuidar dos filhos, etc. Então acabava que eles ficavam lá no lugar onde estavam e continuavam sendo escravos, mesmo a lei tendo libertado eles, entendeu? Mas como eles não tinham para onde ir, eles ficavam, mas ficavam tendo que trabalhar para o senhor ali, dono deles. Então, é a situação aí. Existiram senhores de escravos que não aceitavam pagar salário para os negros libertos. Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Com certeza. E não pagava mesmo porque, olha, isso é um escravo, isso é um negro. Como é que eu vou dar dinheiro para negro? Não tem, isso não é justo. Isso é errado. Isso é contra a natureza. Entendeu? É os preconceitos e racismos. Não foi realizada a reforma agrária. Assim, a grande maioria dos 700 mil libertos a partir de 1888 não teve acesso à terra. Falso. Nossa, Verdadeiro. 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 Eles não tiveram acesso à terra até agora, né? Quando é que tem? Agora tem a reforma agrária, né? Mas naquele contexto lá. Então, havia uma falta de acesso à educação. Verdadeiro. Verdadeiro. Ou os negros eles podiam ir para a escola, estudar e tal. Claro que não. Então é verdadeiro. Tudo verdadeiro aqui, esses pontos colocados. Certo? Agora aqui vamos fazer aqui uma tarefinha aqui, uma das últimas para hoje. Naquela época, a escola só podia entrar pessoas que eram da nobreza, eu acho, né? Só da classe mais alta lá. Porque os outros tinham que trabalhar, né? E outra, não tinha escola pública, tá? Para estudar, a pessoa tinha que pagar e pagar caro. Então não era qualquer um que podia simplesmente eu quero estudar e pronto, né? Então vamos preencher essas palavras aqui, olha. Palavra inclusão, valores, discriminatórias, heranças culturais, sociedade humana, diversidade, respeito, indivíduos diferentes, ambiente saudável e bom senso. Isso aqui tem tudo a ver com a questão lá da diversidade, lembra que nós temos estudado? A questão da tolerância, né, que é um item que é abaixo do respeito que a gente tem que desenvolver com as pessoas que são diferentes de nós, ok? Então, o que vocês julgam para a gente complete esse texto aqui? Começando. A diversidade é uma característica básica da sociedade humana. Uhum. Então, vamos escrever aqui. Sociedade humana.
que permite condições para um mundo mais dinâmico. Ela permite, que é a diversidade, né? Que um grupo seleto de pessoas pense de forma independente, que é o Michael Forbes. Ou recomenda. Bom senso? Muito bem. O bom senso. O consenso recomenda o respeito pelas diferenças deve ocorrer, tais como discriminação. Tem que fazer aqui, ó, junto com alguma coisa, crenças, religiões. Heranças culturais? Não, eu acho que é mais aqui, gente, ó. Valores, tá? Valores, crenças, religiões. Tá vendo? Tá num grupo só de questão. Certo? Valores, crenças, religiões e... diversidade. Não, aí entraria. Podia entrar aqui heranças culturais, sim, viu? Sem problema, tá, gente? Aí vamos pôr heranças culturais e valores. Aí você pode, não importa a ordem, né? Pode ser heranças culturais, valores, crenças e valores. Heranças culturais. Heranças culturais. Da mesma forma, promover atitudes positivas referentes às diferenças, propiciando um ambiente saudável. Muito bem. Muito bem. Ambiente saudável. E possibilitando o diálogo, através de uma comunicação aberta, agir com firmeza e calma, diante de situações discriminatórias. Justamente, olha lá. Firmeza e calma. Não podemos aceitar a discriminação. Situações discriminatórias. O que consiste em, repito, respeitar as diferenças dos outros. A diversidade. O respeito. O respeito à diversidade. O respeito à diversidade também é uma forma de promover a inclusão. A inclusão. Ou a diversidade. Vamos ver qual fica mais legal aqui. É inclusão. Pode ser inclusão mesmo. Inclusão também. Inclusão. Ô, professor, vai ter chamada porque a bateria do meu celular tá acabando. Eu pego aqui no Teams mesmo. E aí, a inclusão das pessoas em determinado grupo social, uma vez que o respeito é fundamental como forma de permitir e aceitar o outro. Aí eu acho a diversidade. Né? A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano no planeta e a existência em uma cidade. Indivíduos, né? Diferentes. Indivíduos diferentes. Indivíduos diferentes em um país com suas diferenças culturais, etnias e gerações fazem com que o mundo se torne mais completo. E aí você tem aqui esse mundo, né? Todo completo, com pessoas de todos os jeitos e felizes e bonito. Beleza? Simples, né?
preencher esse... Depois eu disse para vocês, vou deixar salvo, eu vou colocar uma postagem lá, para que depois vocês possam ter isso aqui e continuar estudando. Tem algumas questões aqui que são discursivas, né? Nós vamos deixá-las para uma outra oportunidade. Vamos ficar só com essas que estão aqui postas mesmo. Então, meninos, algum comentário? Não, professor. Não. Certo. As notas, desde ontem à noite, eu já fechei e lancei no GR8. Mandei por e-mail de vocês as devolutivas das questões que vocês fizeram lá nos formulários, né, com a nota de cada atividade. Qualquer dúvida, entre em contato, né? E se está tudo bem, vamos encerrando por agora e até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau, professor. Até mais, professor. Tchau. Tchau.